Graça e paz, galera conectada a Cristo, aqui quem fala é o Eric e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Cristianismo Geek. Bom, no nosso devocional de hoje a gente vai estar falando sobre o que? Star Wars. E eu vou até usar a força para fazer a nossa transição. Então, pessoal, é o seguinte, se eu tivesse que dar um tema, um título para o nosso vídeo de hoje, para o que a gente vai estar abordando hoje, seria o seguinte: antes de você querer ser Jedi, primeiro você tem que ser Padawan. Se você ainda não é muito familiarizado com esse universo de Star Wars e tal, saiba que é o seguinte: na galáxia, existem algumas pessoas que são sensitíveis à força, ou seja, que eles conseguem utilizar a força de várias e inúmeras maneiras. E essas pessoas que são mais sensitíveis à força, geralmente elas são recrutadas quando é muito criancinha, para poder começar a ser treinada para poder virar um Jedi. E durante essa trajetória, a primeira elas são chamadas de Younglings, eu acho que é assim mesmo que se pronuncia, Younglings. Depois ela vira um Padawan, depois que ela vai virar um Jedi. E durante todo esse processo de treinamento dela, quando ela vira um Padawan e começa a ficar sob a tutoria de um mestre Jedi, ela tá o tempo todo, ela está se preparando, o tempo todo ela está treinando. Essa pessoa, esse homem ou essa mulher, ela começa a se preparar para poder se tornar um mestre Jedi. Então ela treina nas várias estilos diferentes, usar e lutar com o sabre de luz. Eles aprendem a controlar a força, eles trabalham na mente deles para que eles saibam como não cair na tentação de ir para o lado negro da força. Enfim, durante todo esse momento, essa etapa dele sendo dessa pessoa, desse treinante, treinante nada, que palavra, não te puxei isso, cara, cheguei até a gaguejar. Durante todo o momento onde que o Padawan está ali treinando, ele está se preparando para poder virar um mestre Jedi e em seguida ele começar a lutar pelo equilíbrio da força e defender a galáxia. Mas só que o problema, sabe o que é? No universo Star Wars isso funciona muito bem. Mas quando a gente traz esse contexto para nós mesmos, para a nossa caminhada cristã, para dentro do ambiente eclesiástico, para dentro das igrejas, a gente vê que existem muitos cristãos que não sabem aplicar esse conceito do Padawan e do Jedi na sua própria vida e na sua própria caminhada. A pessoa ela já quer ser um mestre Jedi antes dela ser um Padawan. A pessoa não está nem pronta ainda para poder exercer uma liderança dentro da igreja. Às vezes a pessoa não está pronta para dar um determinado passo em sua caminhada e ela já quer dar esse passo já de antemão, às vezes porque está muito ansiosa, às vezes está muito afoita, não sabe esperar, não sabe se preparar. Às vezes a gente tem uma pessoa que quer muito, liderar um grupo de pessoas, ela sente isso dentro do coração e muitas das vezes é o próprio Espírito Santo ministrando isso dentro do coração da pessoa, mas só que isso não significa que você tem que agora começar. Primeiro se prepara, primeiro se forja, deixa que Deus trabalhe no teu coração, te traga maturidade, para que você em seguida você possa exercer algum tipo de ação, algum tipo de decisão que você vai tomar no futuro, sabe? Então, o seguinte, comece sempre a buscar de Deus, de você aprender a viver os seus processos. Dentro da palavra de Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, eu só não vou me lembrar o versículo certo, a gente vê, por exemplo, o rei Davi, ele ser ungido a rei. Mas só que não é porque Davi ele é ungido a rei naquele momento, ele não se torna automaticamente rei. Davi ele passa por todo um processo de preparação que dura anos, até que ele realmente suba ao trono, ele vire rei. Davi, quando ele é ungido a rei, Saul, ele ainda era rei de Israel. Então olha o processo que Davi precisa viver durante anos para ele ser preparado, moldado e ter experiência necessária para poder ser rei. Imagina se Davi, assim quando ele fosse ungido, se ele fosse levantado a rei. Ele não estaria preparado ainda para poder exercer esse poder, para poder exercer essa função, assim digamos. Então a gente tem que trazer isso para a nossa vida, a gente tem que entender que tudo que a gente vive na nossa caminhada está nos preparando, está nos forjando. E quantas vezes for necessário para que Deus nos
Destrua mesmo, quando eu falo destrua, tá? Igual aquela questão do oleiro que quebra o vaso. Quantas vezes que Deus precisa te desconstruir, nos desconstruir, tirar tudo aquilo que não é da vontade dele, da nossa vida, e nos preparar para que a gente fique pronto da maneira que ele planejou para nós, da maneira que ele moldou para nós. Isso demora um tempo. E quantas vezes for necessário ele ter que nos reconstruir de novo, ele vai nos reconstruir de novo. Então a mensagem principal do nosso devocional de hoje é: aprenda a viver os seus processos. Aprenda a viver cada fase da tua vida. Não fique muito ansioso a você querer alcançar coisas que talvez você ainda não esteja pronto para poder alcançar. A gente que trabalha, né, não somente com digital, assim, na internet, mas também qualquer pessoa, em qualquer processo da vida dela. Às vezes a gente tem um costume de olhar outras pessoas que já conseguiram alcançar determinadas coisas, a gente mira para aquilo e fala: eu quero aquilo também. É até saudável você se inspirar em outras pessoas. É saudável sim você ver pessoas que já pregam o evangelho há muito tempo, pessoas que já são líderes, pessoas que dentro do seu trabalho que já tem muita experiência em determinada função, e você almejar você também conseguir conquistar aquilo. Porque sim, a gente tem que sonhar. Sim, a gente tem que ter referência. Agora, o que não pode é a gente começar a se comparar um com o outro. O que não pode é você começar você querer alcançar determinada coisa de determinada pessoa, mas você não sabe o que aquela pessoa viveu, passou, o que Deus permitiu que aquela pessoa vivesse para que ela conseguisse alcançar aquilo. Voltando ao exemplo de Davi, tem muitas pessoas que não sabem a metade das coisas que Davi viveu até ele virar rei. Antes mesmo dele ser ungido a rei, ele tinha vários e vários irmãos. O pai dele, ninguém, dava ideia para Davi. Tanto que quando o profeta chega na casa do pai de Davi, e o pai de Davi começa a apresentar os filhos dele, ele nem lembra de Davi. Quando ele apresenta todos os filhos, que ele fala, aí que o profeta pergunta: mas tem mais algum? Você não esqueceu ninguém? Aí o pai de Davi diz: eu tenho um filho que ele é pastor de ovelhas. Aí foi lembrar de Davi. Sabe? Então, entenda que a gente vive processos. Então eu espero, que esse vídeo leve você a refletir sobre os processos que você vive, sobre os momentos que você precisa ser preparado. Porque quanto mais você fazer essa fase de você ser um padawan, se preparando para você poder ser um Jedi, pronto para poder guerrear as guerras do Senhor, lutar mesmo em prol do Evangelho do Senhor, quanto mais você aprender que você precisa passar esse processo e não viver muito ansioso com o que está por vir, você vai ver que quando chegar o momento certo, você vai estar preparado. Lembre-se que se Anakin não tivesse tentado ser muito ansioso, não tivesse querendo pular etapas, olha quantas vezes o Obi-Wan ficava ele repreendendo que ele estava sendo muito afoito, que ele não estava sabendo lidar com paciência com as situações. Se bobear, Darth Vader nunca teria existido. Já parou para poder pensar nisso? Então é o seguinte, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha sido positivo para você. Eu espero que o nosso devocional de hoje faça você refletir com relação aos processos que você vive na tua vida. E eu espero que esse vídeo abençoe a tua vida. Se você gostou, eu gostaria de convidar você a estar dando um like, estar curtindo, esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal do Cristianismo Geek. Aqui a gente sempre está batendo nesses papos sobre o Evangelho, sobre Cristo Jesus, sobre caminhada com Deus, e sempre fazendo esse contexto, eu vou dizer o termo brincadeira, a gente sempre vai estar juntando, como a gente consegue usar a cultura pop também como uma maneira, um canal de nos ajudar na nossa caminhada cristã, sempre nos pautando e nos referenciando na palavra de Deus. Beleza, pessoal? Deus abençoe a tua vida. Não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de amigo aí que você puder, nos grupos da igreja, no grupo da célula, com a galera lá do grupo de jovens. Enfim, manda esse vídeo aí pro máximo de pessoas que você puder mandar. E é isso aí, galera. Forte abraço e tchau, tchau.